Muito bem, vamos agora com mais entrevistas. Vamos falar sobre a queda de investimentos estrangeiros no país. Com a persistência das incertezas econômicas causadas pela pandemia de Covid-19, os investimentos diretos no país, o IDP, somaram 1,838 bilhões de dólares em janeiro deste ano, além da queda de 30,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Esse foi o menor valor para janeiro desde 2010, quando o IDP somou 600 milhões de dólares. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Leila Pellegrino. Ela é professora de Economia, coordenadora do curso de Economia da Universidade Mackenzie, em Campinas. Boa tarde, professora. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, obrigada pelo convite. Olha, eu queria começar com a informação aqui do Banco Central. Investimento estrangeiro no Brasil em janeiro é considerado menor desde 2010, né? Quais são os impactos disso, Leila, para a nossa economia? Bom, na verdade, se a gente for considerar o investimento direto estrangeiro no Brasil, ele se materializa, na verdade, em uma série de investimentos produtivos, né, na atividade produtiva nacional. Então, uma queda desses investimentos estrangeiros significa um volume menor de recursos para as empresas estrangeiras que estão operando no Brasil, um índice menor de reinvestimento, né, dos lucros dessas empresas, uma redução. Eles acabam impactando de alguma forma negativamente na atividade econômica. Leila, quais são os fatores que podem afastar os investimentos externos no país? A gente pode considerar aí, por exemplo, a morosidade da vacinação um fator? Isso pode determinar aí o interesse ou não de empresas estrangeiras no país? Bom, se a gente pensar na motivação para esse investimento estrangeiro, né, boas oportunidades de negócio e um ambiente econômico com baixa incerteza são os fatores que mais motivam esses investimentos. A redução deles se dá justamente porque, em grande medida por conta da pandemia, a gente tem uma retração da atividade econômica e um elevado grau de incerteza sobre o que vai ser o futuro dessa economia. Então, é esperado que esse investimento avesso a esse ambiente incerto, e aí sim a gente pode colocar, né, as dificuldades para implementar e para manter a pandemia sob controle no Brasil, acabam impactando sim negativamente nesse fluxo de investimentos estrangeiros. Contas externas registraram déficit de 7,2 bilhões em janeiro deste ano. O que isso significa na prática, Leila? Bom, na verdade, apesar do déficit, esse foi um melhor resultado em mais de uma década que a gente teve considerando aí o mesmo período, né? Ou seja, o mês de janeiro. Na verdade, esse resultado, ele significa, né, que as transações do Brasil com o exterior, né, foram deficitárias, mas esse ano em janeiro de 2021, elas foram menos deficitárias do que foram nos anos anteriores. E por que foram menos deficitárias? Porque nós fizemos menos viagens internacionais, as empresas acabaram remetendo menos lucro para o exterior, e porque a gente teve um desempenho econômico abaixo do tradicional e, portanto, nós acabamos importando menos do que tradicionalmente a gente importaria. Leila, outro dado recém-divulgado é sobre o registro de superávit primário de 43,2 bilhões em janeiro desse ano. Só para contextualizar quem está nos assistindo, o que é superávit primário? Bom, o superávit primário é uma relação, né, se a gente pensar esses dados, né, para o governo central, né, eles representam, na verdade, um conjunto de a diferença entre o que o governo arrecadou e o que o governo gastou efetivamente. Considerando aqui, né, no caso do superávit primário, nós vamos ter a questão os resultados do Tesouro, que são esses resultados fiscais, do Banco Central e da Previdência, né? Então, a gente teve um superávit primário de fato, né, recorde em janeiro, e o que isso
significa, né, se a gente for tentar entender esse superávit? Ele, na verdade, ele é um superávit que reflete, de um lado, né, um aumento da arrecadação por conta de dois fatores. A gente teve aí alguns ajustes de alíquota no IPI, a gente teve uma atividade, um desempenho industrial alto no mês de dezembro, isso acabou impactando positivamente em alguns itens de arrecadação, e a gente teve uma melhora, né, uma redução de gastos, por exemplo, com a suspensão nesse período do auxílio emergencial. Né? Então, esse resultado acabou ficando positivo para o mês de janeiro, o que não significa que a expectativa para 2021 seja de manutenção do superávit. Normalmente, a gente tende a ter esse resultado mais positivo nesse primeiro mês, né? Mas a expectativa é que, ao final desse período, o governo deve acumular um resultado deficitário. Ô Leila, quais são os setores que o Brasil poderia ser competitivo para investimentos, né? A gente lembra, por exemplo, vai vir uma indústria da Apple aí, opa, passou raspando, mas foi embora, né? A gente é o país e vai ser pelas próximas décadas do agronegócio, ou tem outros setores que o Brasil pode ser atrativo aí nas próximas décadas? Bom, a atividade, de fato, do agronegócio, ela hoje é uma atividade, né, das mais ativas do ponto de vista econômico. Mas para que a gente fomente a atividade econômica no Brasil e que a gente tenha outras opções de setores, é importante, né, que a gente tenha uma ação, primeiro, né, de retomada do crescimento econômico, importante, de medidas, né, que nos ajudem a recompor a atividade econômica nesse momento. Né? E para que isso aconteça, o primeiro passo de todos é controlar a pandemia, né? Porque uma vez controlada a pandemia, a gente pode ver o restabelecimento da atividade produtiva doméstica, né? E aí a gente precisa, sim, né, de uma ação, de um cuidado, de uma atenção para a atividade produtiva industrial no Brasil, para evitar justamente, né, que o desinvestimento seja uma constante. A gente está vendo, né, essas mudanças essas empresas que estão ou postergando ou desistindo desses investimentos no Brasil, estão fazendo isso porque esse ambiente de negócios não é convidativo. Leila, falando um pouco sobre essa desistência de investimento e sobre também a questão do coronavírus, a gente tem um indicador aí que é sempre falado nos jornais, que é a do risco país, né? Então, isso é um termômetro para que as empresas invistam ou não naquele país ou coloquem mais recursos ou não. Eu queria que você falasse um pouco de uma maneira geral. O risco país, ele impactou em todos os países que ele tem essa medição, ou, por exemplo, o Brasil teve um impacto maior nesse índice? Bom, na verdade, essa pergunta é muito importante porque a grande questão, né, é a gente pensar qual é o grau de vulnerabilidade das economias. Né? Então, não é uma questão conjuntural, olha, o risco da pandemia sobre a atividade localizada, né? Mas é um contexto mais amplo. Então, se a gente olhar, por exemplo, para essa questão da vulnerabilidade, quais são as economias que tendem a ter uma maior vulnerabilidade? Aquelas em que, por exemplo, as contas públicas não estão sob controle, né? Aquelas que têm uma atividade produtiva fragilizada, né, ainda dependente de alguns apoios governamentais, ou que eu não tenho um mercado consolidado, estável, né, que eu não tenho taxas de crescimento que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Né, tudo isso aumenta o grau de endividamento das economias. Né? No passado, a gente teve um grande problema com isso no Brasil. Hoje, ele está controlado, mas, de alguma forma, isso acabou rebatendo por anos nas nossas medidas de risco país. Em outras economias, o que a gente vai encontrar? Eu tenho uma estrutura produtiva, às vezes, mais consolidada, eu tenho um governo que atua de forma mais ativa nessa questão do controle da pandemia, e isso, sim, dá mais tranquilidade,
né, aos investidores, dar mais tranquilidade aos agentes econômicos para poder se reorganizarem num espaço pós-pandemia. Ô, Leila, qual é a importância do peso do investimento externo no caso do Brasil, né? Porque a gente tem um mercado interno aí, doméstico, muito forte, né? Isso comparado aos outros países, a gente tem uma certa dependência? O que esse déficit aí, essa redução aí de 50% que a gente falou no início representa para a economia? Bom, na verdade, esse investimento, né, são investimentos que acontecem na atividade produtiva nacional. Então, por que é importante o investimento direto estrangeiro no Brasil? Porque ele é capaz, primeiro, de promover desenvolvimento, né? A gente amplia a nossa capacidade produtiva, amplia, né, a nossa capacidade de geração de receita, tem um impacto importante sobre a geração de emprego e renda no Brasil, né? Historicamente, né, nós sempre dependemos, né, na história econômica do Brasil, das últimas décadas, desde o final do século XX, a gente depende muito desse fluxo de investimentos estrangeiros aqui, dessas empresas que vêm para cá. Além disso, ele promove, né, a integração das economias, né? Então, a nossa inserção no ambiente internacional globalizado, ela em grande medida, está relacionada a essa manutenção desse fluxo de conhecimento. É uma maneira das empresas ampliarem a sua base tecnológica, trocarem conhecimento, né, se modernizarem de alguma forma, transferirem tecnologia, né? Então, se a gente for pensar nessas questões, é uma fonte de financiamento externo, porque são recursos estrangeiros que vêm para o Brasil, que são importantes para cá, né? Vão melhorar as nossas contas externas, ou seja, o nosso balanço de pagamentos, que é esse conjunto de transações que são estabelecidas entre o país e o resto do mundo, né? Então, mas sobretudo, ela é um elemento importante, né, no fortalecimento do PIB, da atividade econômica. Leila, quando o investidor estrangeiro traz seu produto e serviço para cá, obviamente que ele está buscando um retorno, ele quer investir, mas ele quer que isso tenha alguma contrapartida aí. Quando a gente fala nos mais de 14 milhões de desempregados ou 20 milhões aí, se a gente for considerar quem acabou desistindo de procurar emprego e foi procurar uma alternativa de empreendedorismo, isso também afeta a visão do investidor? E aí eu queria complementar essa pergunta perguntando o seguinte: com a volta do auxílio emergencial, com uma certa a roda da economia girando um pouquinho mais, isso também pode influenciar? Eu queria pedir para você responder muito rapidamente, porque a gente já vai para a coletiva do governador. Tá certo. Não, então, na verdade, bom, primeiro, o ambiente de negócios melhora, então eu restabelecer, mesmo que seja de uma forma limitada a renda, tem um impacto importante para a retomada da atividade e para esse investimento. Esse investimento é sensível, sim, né, ao dinamismo da atividade econômica no Brasil. Ok, muito obrigada, Leila. Muito obrigada, inclusive, por ter sido comedida no tempo. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. A gente agradece a Leila, que trouxe informações sobre os investimentos externos